Olá, tudo bem com vocês, nobres alunos? Meu nome é Tiago Silva e iremos trabalhar a matéria de Ecologia Aplicada. Pois bem, sou formado em Biologia pelas Faculdades de Saúde Ibituruna e tenho mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Desde já, será um prazer trabalhar com vocês esta disciplina. Podem contar comigo para qualquer coisa, agora ou no decorrer do curso. Peço que em todas as aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se surgirem dúvidas, essas sejam anotadas para que possamos saná-las no fórum referente a cada aula. Vamos lá? Iremos começar a nossa matéria abordando algumas definições e conceitos básicos para entendimento e compreensão da ecologia de maneira geral. Desde tempos atrás, ou até mesmo séculos, a ecologia vem sendo amplamente estudada e conceituada por diversos escritores e pesquisadores. A palavra ecologia vem de origem grega oikos, que possui o significado de casa, referindo assim a circunvizinhança imediata ou ambiente. Em 1870, Ernest Haeckel, ecólogo e discípulo do pai da biologia Charles Darwin, propôs à palavra ecologia um significado mais abrangente e complexo. A ecologia é a ciência pela qual estudamos como os organismos, os animais, as plantas e os micróbios interagem entre si com o mundo atual, estudando suas interações, tais como local onde vive, alimentação e reprodução. Após conhecermos um pouco da história da palavra e da ciência, sabemos que a ecologia estuda as relações entre diversos seres vivos. Mas como isso funciona na prática? É o que abordaremos agora. Como podemos observar a relação de um simples formigueiro tem com os outros seres da floresta? Como as formigas se comportam quando se sentem atacadas? Como se alimentam? Local onde escolhem para fazer seus formigueiros e até mesmo como se relacionam com a chuva. Também podemos estudar na ecologia a influência dos seres humanos que podem estar exercendo através das suas ações antrópicas, prejudicando o ambiente e até mesmo o clima do planeta. Enfim, usando as ferramentas certas e metodologias adequadas, estas questões e muitas outras podem ser respondidas. Agora iremos abordar alguns conceitos básicos que serão de extrema importância para a continuação da matéria, sendo que isso se faz necessário porque a todo tempo estaremos utilizando estas palavras. Então é necessário o entendimento de todos quanto a estes conceitos. Vamos lá? Iremos começar conceituando habitat. Habitat é o lugar onde vive ou pode ser encontrada uma população. Na figura está sendo mostrada uma população de gazelas, pastando nas savanas africanas. Assim, as áreas de pasto da savana será o habitat das gazelas. Outro conceito a ser abordado é o conceito de nicho ecológico. Através do nicho ecológico, podemos obter muitas informações de determinadas espécies. Isso porque, através do nicho, podemos saber como as espécies se alimentam, se ela serve de alimento para outras espécies, como se reproduz e a qual temperatura ela sobrevive. E por fim, iremos conceituar o meio ambiente, que é o meio não vivo e o meio vivo que cercam o ser vivo. Vamos conceituar agora espécie. Espécie é o conjunto de indivíduos que possuem semelhanças fisiológicas que são capazes de se reproduzirem.
naturalmente, originando-se assim descendentes férteis ou híbridos estéreis. O exemplo mostra dois tipos de espécie. Primeiro temos os leões, que no período fértil da fêmea ocorre a cópula do macho, e no futuro esse filhote proveniente desse casal também irá se reproduzir, gerando descendentes férteis. Temos como exemplo também uma cobra ovípara, ou seja, que a sua reprodução é feita através da postura de ovos, gerando assim filhotes férteis. Como já sabemos, a ecologia é uma ciência que abrange e trabalha com um todo de seres vivos. Sendo assim, é observado que se faz necessário o mínimo de organização possível, para assim os seres vivos possam ser estudados de formas e maneiras diferentes, levando em considerações algumas características, como alimentação, habitat, entre outros. Iremos começar pelo menor nível de organização ecológica, que é organismo. Este que é a unidade mais fundamental da ecologia. Isso porque, sem esses organismos, não teremos os demais níveis de organização. Esses organismos variam de tamanho, forma e local onde podem ser encontrados, podendo estes seres vivos serem microscópicos até mesmo gigantescas árvores centenárias. No exemplo, podemos observar os tipos de organismos, diferindo em forma, tamanho e ambiente. Primeiro, vemos uma célula seguido de uma árvore e um peixe. Notem como os organismos podem variar muito. Já vista a classificação de organismos, agora vamos abordar outra classificação, um pouco mais abrangente na organização ecológica. Agora classificaremos população. População é o conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem numa área em um determinado período. Na figura anterior, vimos apenas um organismo. Agora estamos vendo mais de um organismo formando assim uma população. Na figura podemos observar uma população de células, uma população de árvores e uma população de peixes. Lembrando que apenas um indivíduo estamos tratando de... E se tratando de um conjunto de organismos, estamos tratando de... À medida em que se avança a organização ecológica, também aumenta a complexidade da classificação. Saímos dos organismos, que é apenas um indivíduo. Logo após, estudamos a classificação de população, que nada mais é um conjunto de organismos vivendo em uma mesma área. Agora, aumentando um pouco a complexidade, iremos abordar e classificar a comunidade. Comunidade é o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma região num determinado período. Podemos observar que na figura está sendo apresentado as comunidades. A primeira figura mostra uma comunidade composta por uma população de zebras, uma população de gnus e uma população de plantas. E muitas outras populações que não podemos ver, mas podemos citar, como populações de cupins, populações de formigas que compõem o solo, população de carrapatos nos animais, entre outras mais. Na segunda figura, vemos uma comunidade marinha, com a presença de várias populações de peixes. Vemos também uma população de corais rochosos. Então, o conjunto dessas populações, teremos a comunidade. Porém, na comunidade pode ocorrer diversas formas de competição. Competição por espaço, competição por alimento.
As zebras e os gnus podem competir por uma melhor área de pastagens, entre outros tipos de competições. Já vimos a classificação de organismos, que é quando estamos tratando de apenas um indivíduo. Classificamos também as populações, que é o conjunto desses organismos de mesma espécie. Por fim, vimos a classificação de comunidade, que é o conjunto de diferentes populações vivendo em uma determinada área em um mesmo período. Veremos agora a classificação de ecossistema. Ecossistema é a relação entre vários componentes de uma comunidade e seus fatores abióticos que coexistem. Esses ecossistemas podem variar. Podemos ter ecossistemas florestais, ecossistemas aquáticos, como o observado na figura. Há dois termos a serem analisados quanto ao ecossistema. Esse primeiro termo são os componentes da comunidade. Esses componentes são as interações entre as populações, ou seja, como essas populações estão se relacionando neste meio. Outro termo a ser analisado são os fatores abióticos. Esses são os fatores naturais presentes em uma determinada região, como as chuvas, as queimadas, tornados, entre outros. Agora chegamos ao último nível de organização ecológica, a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Podemos ver que a biosfera é a união de todos os ecossistemas, onde essa união desenvolve um ambiente propício para o desenvolvimento e a perpetuação de diversos organismos. Agora iremos fazer uma pequena revisão sobre a organização ecológica. Primeiramente, vimos os organismos. Esses que são, os indivíduos, que são apenas um indivíduo. Logo após, vimos as populações. Que essas populações serão um conjunto de organismos. Ou seja, podendo ser um conjunto de árvores, um conjunto de peixes, um conjunto de micro-organismos, Enfim, ou seja, serão esse conjunto de determinados indivíduos vivendo em uma mesma área em um determinado período. Logo após, vimos a comunidade. A comunidade, por sua vez, será o conjunto de várias populações. Ou seja, serão um conjunto de várias populações, podendo ser uma população de cupins, uma população de árvores, uma população de leões, uma população de zebras, vivendo em um determinado local e um determinado período. E por fim, vimos a biosfera. A biosfera, por sua vez, é a união Após comunidade, nós vimos a classificação de ecossistema.
Ecossistema, por sua vez, é todo o ambiente, né, que os seres vivos coexistem com os meios abióticos. Ou seja, serão a interação desses seres vivos com os meios abióticos. Esses meios abióticos nós classificamos como chuvas, como raios, tempestades, tornados, entre outros. E por fim, vimos a classificação de biosfera. Biosfera, por sua vez, será, né, o conjunto de todos os ecossistemas. Ou seja, a biosfera será o conjunto desses ecossistemas, tanto o ecossistema aquático, ecossistema terrestre, a atmosfera e a litosfera. Agora vamos estudar o fluxo de energia e os ciclos biogeoquímicos. O fluxo de energia é representado pela cadeia alimentar, onde ocorre um processo unidirecional de transferência de energia. A cadeia alimentar é uma sequência de organismos relacionando através do alimento, onde, ao mesmo tempo, este organismo obtém alimento, ele pode servir de alimento para outro organismo. Para que possamos entender a cadeia alimentar, é necessário aprendermos que uma cadeia alimentar é composta por 3 classes de seres vivos. Primeiro temos a classe dos produtores, seguido pela classe dos consumidores e, por fim, a classe dos decompositores. Os produtores são aqueles organismos capazes de produzir seu próprio alimento, sendo considerados seres autotróficos. Este alimento é obtido através da fotossíntese. Os principais produtores dos ecossistemas são as plantas herbáceas, os arbustos e as árvores. Os principais produtores dos ecossistemas marinhos ou aquáticos são as algas microscópicas que flutuam na água, constituindo assim o fitoplâncton, palavra que significa plantas que flutuam. Nos ecossistemas de água doce, os produtores principais tanto podem ser as plantas aquáticas como as algas do fitoplâncton. Todos esses organismos têm em comum o fato de apresentarem pigmentos verdes, conhecidos como clorofila. É graças a esses pigmentos que eles realizam a fotossíntese, sendo essas que absorvem a energia luminosa necessária para transformar gás carbônico e água em glicose e oxigênio. Sendo assim, uma cadeia alimentar se iniciará a partir de um produtor fotossintético, podendo ser qualquer um dos organismos abordados acima. Os organismos fotossintetizantes precisam de pouca coisa para sobreviver. Se no ambiente houver água, com pequena quantidade de luz e de sais minerais, ar e luz, eles crescem e se reproduzem. No entanto, nos vegetais não há apenas substâncias provenientes do ambiente. Há também substâncias que eles produzem, tais como açúcares, amido, proteínas e óleos. A maioria das sementes, por exemplo, contém uma boa quantidade de amido, proteínas e seus frutos são ricos em açúcar.
Vocês já pararam para pensar por que a manga, o mamão e a melancia são docinhas? A produção desses materiais começam com a energia e matérias-primas existindo no meio ambiente, que os vegetais absorvem e utilizam. A energia é luminosa, fornecida pelo Sol, e as matérias-primas são a água e o gás carbônico, componentes do ar. Usando energia solar, as plantas transformam essas substâncias em duas outras, uma açúcar, chamada de glicose, e um gás, o oxigênio. Veremos uma revisão sobre a fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas captam energia solar e ocorre uma série de reações em suas células, das folhas, e temos como produção a glicose. Partindo do pressuposto que aqui seja uma planta, uma árvore, e aqui é o solo que contém água e sais minerais. E aqui temos o Sol. A partir do momento que a energia solar bate nas folhas, ocorre uma relação, ou seja, uma reação nas folhas que transformam água mais gás carbônico em glicose e oxigênio. Lembrando que a água é proveniente do solo e o gás carbônico proveniente da atmosfera, ou seja, do ar. E como consequência, vamos ter a produção da glicose, que é essencial para a planta, e como descarte, ou seja, o lixo, dessa produção, teremos o oxigênio. Então, a fotossíntese é necessária para quê? Para que a planta possa se nutrir, se desenvolver, para assim crescer e servir de base, para as cadeias alimentares. Veremos agora outra classe que compõe a cadeia alimentar. Os consumidores são organismos heterotróficos, se alimentam diretamente dos produtores, consumidores ou de ambos. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de herbívoros. Eles existem em todos os ecossistemas. Nos ecossistemas há também os predadores que se alimentam dos herbívoros e de outros organismos que compõem a cadeia alimentar. Esses possuem mecanismos para capturar suas presas. Entre os predadores estão animais que caçam e também os seres vivos que se alimentam de micro-organismos. Nas figuras podemos observar alguns exemplos de animais heterotróficos, ou seja, tende a se alimentar de outros organismos. Na primeira ilustração, podemos notar o grilo se alimentando de um vegetal. Este é um organismo herbívoro. Ao mesmo tempo que o grilo obtém seu alimento, ele também é alimento da ave. E a ave, por sua vez, é alimento para a cobra. Por fim, iremos estudar a classe de organismos dos decompositores. Os organismos decompositores se alimentam de organismos mortos ou de restos deles, devolvendo assim a matéria orgânica ao meio ambiente. Os decompositores se dividem em três tipos: os necrófagos, os detritívoros e os microdecompositores. Os necrófagos são animais que se alimentam de cadáveres
os vertebrados são exemplos os urubus e as hienas. Muitas vezes esses animais esperam que os predadores acabem de comer e se afastem de sua presa para se aproximarem dos restos. Outras vezes encontram um animal agonizante e ficam horas a esperar que ele morra, para então se alimentarem. Entre os invertebrados, exemplos de necrófagos, os siris, caranguejos, camarões e também muitos tipos de besouros e formigas e larvas de moscas. Os decompositores detritívoros são animais que comem detritos, restos vegetais, ramos, folhas, sementes e até mesmo os restos animais, como escamas, pelos e carapaças de insetos, ou ainda excrementos. Geralmente, os invertebrados necrófagos também são detritívoros, como acontece com as moscas, besouros, formigas e outros pequenos animais. Os microdecompositores, as bactérias e os fungos, agem sobre os corpos mortos e sobre os restos dos animais simultaneamente aos necrófagos e detritívoros. Quando esses decompositores abandonam o alimento, eles continuam a agir. Com eles, a decomposição se completa e os restos desaparecem. O mau cheiro proveniente desses organismos da decomposição deve-se à atividade dos microdecompositores. Vimos que todos os consumidores dependem direta ou indiretamente dos produtores. Por isso, nos ecossistemas ocorre continuamente a transferência de alimento dos produtores para os demais organismos da comunidade ou do ecossistema. Na cadeia alimentar, o produtor A é alimento do consumidor B, que é alimento do consumidor C, e assim sucessivamente. Vejamos o esquema. Nessa simplificação, os organismos estão em sequência, constituindo a cadeia. As setas são usadas para indicar a transferência de alimento de um para o outro. O sentido da seta é o sentido em que se dá a transferência de energia ou alimento propriamente dito. Observamos que a cadeia se inicia por um organismo que realiza a fotossíntese, seguido por um organismo herbívoro, constituindo o consumidor B, onde este consumidor B serve também de alimento para o consumidor C. Para todos os níveis, exceto os produtores, teremos a ação dos decompositores. Isso porque é gerado resto de organismos ou parte deles ao longo de toda a cadeia alimentar. Os seres vivos que formam uma cadeia alimentar podem ser classificados de acordo com a posição que ocupam na cadeia. Cada posição constitui um nível trófico. O primeiro nível trófico é dos produtores. O segundo nível trófico é constituído por organismos que se alimentam dos produtores e que são classificados como consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. Os que se alimentam desses organismos ocupam o terceiro nível trófico e são consumidores secundários ou consumidores de segunda ordem. O quarto nível trófico é dos consumidores terciários ou consumidores de terceira ordem, e assim por diante. Vejamos um esquema. Na figura, iremos abordar duas situações presentes. A primeira é a organização dos níveis tróficos, onde temos os vegetais, como os produtores, ocupando assim o primeiro nível trófico. Em seguida, temos o cervo, que está se alimentando dos vegetais, constituindo assim o consumidor primário. Ocupando o segundo nível trófico e, por sua vez, vemos a onça que está se alimentando do cervo. A onça em questão é o consumidor secundário e ocupa o terceiro nível trófico. E, por fim, os decompositores.
Esses organismos estão presentes em todos os níveis tróficos, exceto no primeiro nível trófico. Agora vamos observar como ocorre o fluxo de energia na cadeia alimentar. A energia primária é absorvida pelos vegetais, que realizam a fotossíntese. A partir daí, ocorre a transferência unidirecional de energia, que vai passando pelos níveis tróficos, através de cada organismo que compõe a cadeia alimentar. Essa quantidade de substâncias necessárias para a nutrição dos seres vivos diminui ao longo da cadeia alimentar. Agora vocês terão 2 minutos para que construam a cadeia alimentar em seu caderno, contendo 5 níveis tróficos. Eu também construí a minha. Vejamos. O primeiro nível trófico, nós temos o capim. O segundo nível trófico, teremos o grilo. O terceiro nível trófico, teremos o sapo. O nosso quarto nível trófico, teremos a cobra. E o nosso quinto nível trófico, teremos o gavião. E assim ficou a nossa cadeia alimentar contendo 5 níveis tróficos. Agora veremos os ciclos dos materiais ou ciclos biogeoquímicos. O gás carbônico e a água, eliminados para o meio ambiente, podem ser reabsorvidos por outros organismos e reutilizados. Portanto, essas substâncias circulam ou descrevem ciclos na biosfera. Passam do meio físico para os produtores, que as transformam em substâncias nutritivas. Essas, por sua vez, voltam a transformar-se na respiração dos seres vivos em gás carbônico que voltam para o ambiente. Vamos analisar como exemplo os ciclos do gás carbônico e da água, apresentando algumas características dos ciclos dos sais minerais. A figura esquematiza o ciclo dessa substância e mostra que ele é mantido pelos produtores. Mostra também que os consumidores e os combustíveis também participam do ciclo, uma vez que tanto na respiração desses organismos como na queima de combustíveis há liberação de gás carbônico. As setas que ligam os produtores e os consumidores aos combustíveis indicam a origem desses materiais. Os combustíveis são de origem vegetal, como lenha, carvão ou derivados de petróleo, como a gasolina e querosene. À medida que ocorre a respiração dos organismos e a queima dos combustíveis, esse gás é liberado na atmosfera. Com o processo de fotossíntese realizado pelos vegetais, esse gás carbônico é então absorvido. Por isso, o ciclo é mantido pelos produtores. A água dos oceanos, rios, lagos e solos evaporam-se continuamente. O vapor vai para a atmosfera, onde se condensa, formando numerosas gotículas de água líquida, ou seja, as nuvens de chuva. Essa água volta para a superfície terrestre na forma de precipitações, chuva e neve. Este ciclo da água, que ocorre entre hidrosfera, solo e atmosfera, independe dos seres vivos. Porém, os seres vivos participam do ciclo continuamente, uma vez que absorvem e eliminam água. Por exemplo, os vegetais terrestres absorvem água líquida existente no solo e eliminam vapor d'água pelos órgãos aéreos, processo conhecido como transpiração. Os animais ingerem água ou absorvem pela superfície do corpo e eliminam na forma líquida, em fezes e urina, ou até mesmo como vapor d'água, presentes na respiração e evaporação pela superfície do corpo. Os sais minerais
provém da erosão das rochas e estão presentes na água dos solos, dos oceanos, dos rios e dos lagos. Os seres vivos absorvem-os com a água ou com o alimento, e apesar de muitos eliminarem parte dessa substância com as excreções de urina, suor, fezes, e de modo geral voltam para o solo ou para a água com a atividade dos decompositores, podendo ser reutilizados pelos seres vivos. Os decompositores são de extrema importância para a ocorrência do ciclo dessas substâncias. Isso porque eles irão desempenhar o papel de incorporar essas substâncias e muitas outras no solo. Então, quando sentir o mau cheiro de um organismo em decomposição, lembre-se de que a natureza está fazendo seu trabalho para beneficiar outros organismos ou até mesmo os organismos humanos. Pois bem, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Nos encontraremos na próxima aula. Espero que tenha anotado as dúvidas para que possamos trabalhá-las nos fóruns específicos. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, galera!